Você já percebeu que as pessoas mais bondosas muitas vezes carregam nos olhos um cansaço que ninguém vê? São aquelas que nunca dizem não, que ajudam sempre, que sustentam todo mundo. Mas no silêncio se perguntam: e eu? Quem cuida de mim? Essa é a sombra da bondade. Quando ser bom demais se transforma em um peso invisível, em um papel que sufoca mais do que liberta. Não é que a bondade seja ruim, mas quando ela vem do medo de decepcionar ou da necessidade de ser aceito, deixa de ser escolha e vira prisão. Agora quero saber de você. Você já se sentiu usado pela sua própria bondade? Já passou por situações em que dizer sim te custou caro? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Pode ser que sua história ajude outras pessoas que também vivem esse dilema. Quando pensamos em bondade, quase sempre a imaginamos como algo puro, simples e totalmente positivo. Desde cedo, somos ensinados a ser bonzinhos, a compartilhar, a ajudar, a sorrir mesmo quando não temos vontade. Esse aprendizado parece inocente, mas esconde um lado perigoso. A ideia de que a bondade deve vir sempre acompanhada de sacrifício pessoal. Com o tempo, esse padrão se transforma em identidade. O ser bondoso vira a principal forma de reconhecimento, e a pessoa aprende que só será aceita se abrir mão de si mesma. É aí que a bondade deixa de ser escolha e passa a ser obrigação, uma espécie de máscara social. Por trás do sorriso, muitas vezes existe cansaço, frustração e até uma sensação de invisibilidade. O que quase ninguém diz é que a bondade sem limites não é bondade verdadeira, é autoabandono disfarçado de virtude. Ela cria um ciclo silencioso de desgaste emocional, onde o sim constante aos outros acaba sendo um grande não para si mesmo. E como toda negação interna, mais cedo ou mais tarde, cobra o seu preço. Tudo começa cedo, muitas vezes ainda na infância. A criança percebe que quando é obediente, gentil e prestativa, recebe atenção, elogios e até afeto. Mas quando demonstra suas vontades, quando diz não ou faz algo que desagrada, muitas vezes encontra rejeição, bronca ou até indiferença. Assim, aprende que para ser amada precisa se adaptar, calar desejos e colocar os outros em primeiro lugar. Esse padrão se instala fundo no sistema nervoso. A bondade deixa de ser uma expressão natural e vira um mecanismo de sobrevivência. Ser bonzinho passa a ser sinônimo de segurança. A criança cresce acreditando que precisa agradar para ser aceita e leva essa crença para a vida adulta. O resultado é um adulto que confunde bondade com obediência, generosidade com submissão, compaixão com autoanulação. Ele se torna o confiável, o que nunca reclama, aquele em quem todos podem contar. Só que esse papel, por mais admirado que pareça, traz um custo invisível: a perda da própria identidade. Com os anos, aquilo que começou como estratégia de sobrevivência se transforma em identidade. A pessoa passa a ser reconhecida como a boa alma, o amigo que nunca falta, a filha que aguenta tudo sem reclamar, o colega de trabalho que resolve o que ninguém quer. No início, isso pode até trazer orgulho, porque todos a consideram indispensável. Mas por trás desse título, existe um fardo silencioso. Ser o confiável significa estar sempre disponível, mesmo quando não há energia. Significa sorrir quando por dentro há cansaço ou tristeza. Significa dizer sim automaticamente, sem tempo para refletir se aquilo realmente faz sentido. Aos poucos, a pessoa vai se afastando de si mesma, esquecendo o que gosta, o que deseja, o que precisa. E quando ela tenta mudar, o mundo reage. Afinal, os outros se acostumaram a ter alguém que nunca impõe limites. Qualquer tentativa de dizer não soa como egoísmo ou ingratidão. Isso torna a armadilha ainda mais forte. A pessoa continua sendo boa para não decepcionar, mesmo que isso custe sua saúde emocional e física. Existe uma espécie de mandamento silencioso que acompanha quem é visto como bondoso. A ideia de que colocar-se em primeiro lugar é um pecado. Para essas pessoas, descansar parece preguiça, dizer não soa como egoísmo, pedir ajuda soa como fraqueza. Elas crescem acreditando que sua função é sustentar os outros,
mesmo que isso as quebre por dentro. Essa regra não é escrita em lugar nenhum, mas está presente em olhares, em cobranças e até nos elogios. Quando alguém diz, "Você é tão generoso", nunca pensa em si. Por trás da frase está a expectativa de que isso continue assim para sempre. O resultado é que a pessoa gentil aprende a silenciar a própria voz. Só que quanto mais essa regra é seguida, maior é a distância entre o que a pessoa sente e o que mostra. Por fora aparece o sorriso, por dentro cresce o cansaço, o ressentimento e a pergunta abafada: e quando vai ser a minha vez? A ciência já tem nome para esse fenômeno: fadiga da compaixão. É o esgotamento emocional que acontece quando alguém se doa tanto, oferece tanta escuta, apoio e empatia, que acaba drenado por completo. Essa condição não atinge apenas profissionais da saúde ou professores. Ela pode aparecer em qualquer pessoa que vive no papel de amparo constante. Quem sofre com isso muitas vezes nem percebe de imediato. Acha que está apenas cansado ou que precisa ser mais forte. Mas os sinais vão surgindo: dificuldade para dormir, irritação constante, crises de ansiedade, queda da imunidade, sensação de vazio. O corpo e a mente começam a dar o alerta de que já não existe energia para sustentar tanto peso alheio. E aqui está o paradoxo: quanto mais alguém se esforça para estar presente para todos, mais ausente se torna de si mesmo. É como regar todas as plantas do jardim, menos as próprias raízes. Uma hora tudo seca. Com o tempo, a bondade sem limites deixa marcas profundas. A pessoa que sempre diz sim começa a perder o contato com o próprio eu. As vontades ficam escondidas, os sonhos são adiados, e até as necessidades mais básicas, como descansar, pedir ajuda ou simplesmente ficar em silêncio, passam a ser vistas como luxos que não cabem em sua vida. Esse processo é o autoapagamento, quando a identidade real vai sendo substituída por um personagem que só existe para servir. As consequências aparecem em forma de ansiedade, depressão, dores físicas, cansaço extremo e uma estranha sensação de vazio. Afinal, se tudo é feito para agradar os outros, onde está o espaço para a própria existência? O mais doloroso é que, muitas vezes, esse esforço nem é reconhecido. Quem se doa demais acaba se tornando invisível, como se sua presença fosse garantida, automática, óbvia. E ser invisível não é paz, é solidão mascarada de gentileza. Existe um efeito silencioso da bondade sem limites. Ela educa o mundo ao seu redor. Quando alguém se acostuma a sempre dizer sim, a abrir mão de suas vontades e a se adaptar em qualquer situação, as pessoas em volta deixam de perguntar o que essa pessoa realmente quer. Elas simplesmente assumem que ela vai ceder. Sem perceber, o bondoso ensina aos outros que suas necessidades são secundárias, que seus sentimentos são negociáveis. E isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais alguém é gentil e disponível, mais invisível se torna. Aos olhos dos outros, não há conflito, não há resistência, não há limite. Só que essa invisibilidade não é tranquilidade, é solidão disfarçada de educação. Com o tempo, a própria pessoa começa a acreditar que sua opinião não importa. Vai se moldando tanto ao redor que já não sabe mais qual é a sua forma original. O mundo aprende a pedir e ela aprende a aceitar, até que um dia percebe que não sobra nada para si mesma. A bondade não é apenas uma questão de caráter, ela tem base biológica. Nosso cérebro possui os chamados neurônios espelho, responsáveis por nos fazer sentir a dor do outro como se fosse nossa. É por isso que ajudar parece tão natural. Estamos literalmente programados para nos conectar. Mas existe um detalhe importante. Esses neurônios não sabem diferenciar a empatia saudável daquela que ultrapassa os limites. Quando alguém se expõe constantemente ao sofrimento alheio, sem criar pausas ou barreiras internas, o cérebro responde como se estivesse sempre em estado de alerta. Ele libera sinais de estresse, acelera o coração, aumenta a tensão corporal. A longo prazo, esse processo se transforma em estresse crônico. O corpo começa a adoecer, baixa imunidade,
fadiga constante, problemas de sono e até sintomas físicos sem causa aparente. A mente, por sua vez, se enche de angústia, ansiedade e vazio. Ou seja, nosso cérebro foi feito para a conexão, mas não para carregar o peso do mundo sozinho. A empatia precisa de limites para se transformar em força. Sem isso, aquilo que deveria gerar vínculo e calor humano vira fonte de desgaste e adoecimento. Nem toda bondade nasce do mesmo lugar. Existe a bondade que transborda. Ela vem de alguém que está inteiro, que se cuida, que tem energia para oferecer sem se esvaziar. Essa bondade cura, inspira e fortalece. É generosidade verdadeira, porque nasce da abundância. Mas existe também a bondade que vem da carência, feita por medo de perder amor, por culpa, por obrigação ou para evitar conflitos. Essa não é uma escolha livre, é uma performance. A pessoa veste a máscara do sempre disponível e acredita que só será aceita se continuar se sacrificando. O problema é que quanto mais essa máscara é usada, mais sufocante ela se torna. A diferença entre as duas está na fonte. Uma nasce do amor próprio, a outra do medo de rejeição. Uma alimenta, a outra corrói. Quando a bondade é performance, ela não gera felicidade, gera cansaço, ressentimento e até raiva escondida. É nesse ponto que surge a grande pergunta: a sua bondade vem do que sobra ou do que falta em você? A resposta muda completamente a forma como ela afeta sua vida e seus relacionamentos. Desde pequenos, ouvimos frases como "ela é uma boa menina, nunca dá trabalho", ou "ele é um bom rapaz, sempre ajuda todo mundo". À primeira vista, parecem elogios inocentes, mas por trás deles existe uma mensagem perigosa: a de que ser bom significa nunca reclamar, nunca dizer não, nunca impor limites. Essa visão cultural cria uma armadilha. A pessoa cresce acreditando que precisa ser agradável a qualquer custo para ser reconhecida como alguém de valor. O resultado é uma vida moldada pelo medo de decepcionar, onde a autenticidade é sacrificada em troca de aceitação. O boa pessoa não é visto como alguém inteiro, mas como alguém que existe para manter a paz, ainda que essa paz seja silenciosa e sufocante. A sociedade acaba reforçando esse padrão, porque é conveniente ter ao lado quem nunca causa conflito, quem sempre cede, quem se adapta sem questionar. Mas no fundo, essa bondade exemplar é apenas um outro nome para a autoanulação. No fim das contas, a questão nunca foi sobre abandonar a bondade, mas sobre transformá-la. A verdadeira gentileza não nasce do medo, da obrigação ou da necessidade de agradar. Ela nasce do equilíbrio. Cuidar dos outros sem se esquecer de si, dizer sim com verdade e não com coragem, mostrar limites não como barreiras de rejeição, mas como sinais de respeito. Viver assim é como retirar uma máscara pesada. Aquela que exige sorrisos mesmo na dor, que impõe sacrifícios sem descanso, que obriga a silenciar a própria voz para manter a imagem de boa pessoa. Quando a máscara cai, sobra o rosto real, humano, imperfeito, mas cheio de autenticidade. É desse lugar que a bondade ganha força, porque deixa de ser performance e passa a ser escolha. O maior gesto de compaixão que alguém pode oferecer ao mundo é não se apagar. É existir inteiro, cuidando das próprias raízes, para que os frutos da generosidade sejam verdadeiros. Porque bondade que inclui a si mesmo não se esgota, não adoece, não aprisiona. Ela liberta.